Juniores e BPV, como vocês estão? Todo mundo se cuidando, ajudando em casa? É isso aí, a gente está em tempos difíceis e todo mundo precisa se cuidar, certo? Mas a gente vai continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. E esse mês de março, a gente está estudando um livro muito legal, o livro de Ruth, não é mesmo? Ele está lá no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Vamos me ajudar a recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu até aqui sobre esse livro? Vamos lá. A gente viu que lá em Israel, na tribo de Judá, na cidade de Belém, que significa casa de pão, teve fome, faltou pão na casa de pão. E uma família dessa cidade resolveu ir para outro lugar, para uma terra, um povo chamado Moabe. Vocês se lembram quem foi essa família? Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. Quando eles estavam lá em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, Quilion e Malom. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth. É isso aí. Mas o tempo passou e Quilion e Malom morreram também. Então ficaram as 3 mulheres viúvas. E Noemi soube que a fome havia acabado em Belém. Então ela decidiu voltar lá para Belém. E ela voltou com suas 2 noras. Mas no caminho, ela achou melhor não levar as noras. Era melhor que as noras ficassem em Moabe. Então ela falou: minhas filhas, voltem para Moabe. Orfa chorou, Ruth insistiu, Noemi insistiu e Orfa voltou. Mas Ruth estava decidida a seguir sua sogra Noemi para Belém. Vocês se lembram do versículo que a gente leu lá no capítulo 1? Ruth disse para Noemi: por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth tomou uma decisão muito importante, a de seguir o Deus de Israel, a de servir o Deus verdadeiro. E isso mudou a vida dessa moça. Quando elas chegaram lá em Belém, Ruth precisava ajudar no sustento da sua sogra Noemi. Então, ela foi trabalhar num campo de cevada. E esse campo de cevada era de um homem chamado Boaz. E olha que coisa, Boaz era um parente próximo de Noemi. E lá, no costume daquele povo, do povo de Israel, era uma lei que Deus tinha dado para eles. Quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo poderia resgatá-la, que era se casar com ela, para que o nome da família dela fosse preservado. E isso era uma lei do povo de Israel, do povo de Deus. E Ruth entrou justamente nesse campo para colher a cevada. Outra lei também do povo de Israel. À medida que a colheita ia acontecendo, os grãos iam caindo e as viúvas e os órfãos podiam colher aqueles grãos. Vocês se lembram disso? Até o capítulo 2. No capítulo 3, outras coisas muito diferentes dos nossos costumes, da nossa cultura, aconteceu. Vamos ver o que foi? Eu vou ler para vocês. Certo dia... Calma aí, gente, que o Boaz esqueceu que ele tem que ir embora. Então Ruth chegou em Belém com Noemi e lá chegando haviam leis do povo de Deus. E Ruth tinha decidido seguir esse Deus e ela ia seguir essas leis. Uma das leis dizia
que na colheita as mulheres viúvas e os órfãos podiam entrar nos campos e colher as espigas que fossem caindo. Isso ia servir de alimento para ela e Noemi. E Ruth trabalhava duro e ela entrou num campo de cevada de um homem chamado Boaz. Boaz era parente próximo de Ruth. E uma outra lei do povo de Deus dizia que quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo podia se casar com ela, para que o nome da família fosse preservado. Muito interessante isso, não é? E aí a gente vai chegar no capítulo 3, que é o nosso capítulo de hoje. Eu vou ler o capítulo 3 para vocês. Certo dia, Noemi disse a Ruth: "Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois, vá até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali." Que coisa estranha, não é? Por que será que Ruth deveria se deitar aos pés de Boaz? Ela fez tudo quanto a sogra tinha lhe dito. E essa atitude dizia para Boaz que ela estaria disposta a se casar com ele se ele quisesse resgatá-la. Vamos continuar lendo. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou sua serva Ruth", respondeu ela. "Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família." Então Boaz exclamou: "O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstrou agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei." Puxa vida, Boaz reconheceu em Ruth uma mulher virtuosa. Como você é reconhecido? Ruth foi uma moça que decidiu seguir a Deus e isso mudou a atitude dela. Ela decidiu obedecer o Senhor. Ela não falava só que acreditava. Ela cumpria a lei de Deus. Você é alguém que é reconhecido por só falar que acredita em Deus ou por alguém que obedece o Senhor? Suas atitudes revelam um bom testemunho, aquele que faz aquilo que aprende da palavra de Deus? Você obedece os seus pais, compartilha suas coisas, ajuda em casa? Eu desafio você a pensar um pouquinho sobre como você é reconhecido. Ruth era reconhecida por ser alguém que amava o Senhor, que queria agradar ao Senhor, não é mesmo? Boaz, na nossa história, usou uma palavra para descrever Ruth muito diferente, que a gente não está acostumado a usar. Quem se lembra de qual é essa palavra? Essa palavra começa com a letra V. Será que vocês sabem o que é? Eu vou dizer o significado dessa palavra. O dicionário diz que é
repleto de boas características, honrado, honesto, que expressa boa conduta em conformidade com o correto, cheio de ânimo e boa vontade, esforçado. Vocês lembram qual era a palavra? Se eu colocar mais essa letra, ajuda? E essa aqui? Olha só, tá ficando fácil, hein? Ela termina com A. Vocês se lembram? É isso aí, a palavra é virtuosa. Ruth era reconhecida por toda a cidade como uma mulher virtuosa. Ela era cheia de ânimo, boa vontade, esforçada. Ela tinha boas características, era honrada e honesta. Vocês acham que essa é uma boa palavra para descrever alguém que ama o Senhor? É uma boa palavra, não é? E qual é a palavra que descreve você aí em casa? É isso aí. Vamos pensar sobre isso essa semana e avaliar bem. As nossas atitudes refletem alguém que deseja amar ao Senhor de verdade? Para isso a gente precisa da capacitação do nosso Deus, não é? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra e pelos bons exemplos que ela tem para nós. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina através da palavra e através de pessoas que desejaram amar ao Senhor como Ruth. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos Te conhecer e praticarmos tudo aquilo que aprendemos sobre o Senhor. E naquilo que a gente está falhando, que o Senhor nos ajude a reconhecer e a mudar a nossa atitude, Pai. Obrigada pela aula de hoje e nos abençoa o restante da semana. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tchau, crianças! A Ruth abandonou, né, a história aqui. Mas fica bom, fica muito legal. Então, mas por que você não ficou também? Su, era pra você ficar junto com Boaz, ia ficar tão legal. Eu quase parei e falei, vai, Su!